continuação da aula anterior. E na aula anterior nós falamos sobre a estrutura da narrativa. Quero deixar bem claro aqui para vocês que desde a semana passada e nos próximos 15 dias ou 3 semanas, nós iremos tratar dos assuntos da narrativa, tá? Nós falaremos somente sobre narrativa. Porque a partir de agora, como eu disse na última aula, vocês aprenderão a fazer a leitura dos paradidáticos de uma forma mais profunda, analisando, observando estrutura e assim fazendo inclusive análises literárias, tudo bem? É um pouco difícil, mas não há nada que nós não possamos conseguir juntos, tá? Então, na aula anterior nós falamos sobre a estrutura. E na estrutura da narrativa, a gente percebeu que ela segue 4 pilares fundamentais. Sendo eles, o primeiro, situação inicial, conflito. Terceiro, clímax. E por último, desfecho, tudo bem? Agora, a gente vai falar sobre os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, eles estão divididos em 5 partes, 5 ou 6 partes, tá? Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o narrador e pessoa do discurso. Então, presta atenção que isso é muito importante. Quem ficar comigo ano que vem, no primeiro ano do médio, todos assim espero, já vão entrar fazendo análise literária sabendo isso aqui de cara. Porque já aprenderam comigo no nono ano, tá? Então, eu já sei que vocês sabem. Então, quando eu começar a explorar as escolas literárias, eu vou cobrar isso de vocês. Eu já vou cobrar esse olhar mais aprofundado da literatura. Então, aprende agora, presta atenção, tira suas dúvidas no grupo do WhatsApp, pode pesquisar na internet, tá? Use todos os recursos a seu favor. Então, hoje, vamos falar sobre narrador e pessoa do discurso. Bora lá? Aqui eu coloquei para vocês poderem ver quais são os elementos que nós iremos estudar nesses dias que seguirão, tá? Então a gente vai ver personagem, a gente vai ver tempo, espaço, narrador e enredo. Mas a gente não vai só saber o que é isso. Eu quero que vocês aprendam de forma profunda. Eu quero que vocês compreendam isso de uma forma que vocês possam utilizar nas análises, tudo bem? Então assim, por que é importante saber o narrador? O que o narrador vai interferir na construção, no sentido daquele texto? Tá? Eu quero que vocês saibam sobre isso. O que o espaço, como o espaço daquele livro, como que o espaço daquela história, daquela narrativa vai interferir no entendimento, como ela ajuda a construir toda a atmosfera literária daquele livro, tudo bem? Não é só saber por saber, eu quero que vocês aprendam a olhar de uma forma crítica, tudo bem? Então vamos lá. O nosso primeiro tipo de narrador é o narrador personagem, tá? Eu queria dizer que a professora cometeu um erro aqui, que deveria ser protagonista, tá? No lugar desse tópico, que eu já vou te explicar por quê. Mas bora lá. Narrador personagem. O narrador personagem é o tipo de narrador que, além dele contar a história para o interlocutor, ele também participa dessa narrativa. Então vamos lá, ele tem 2 funções, né? Ele narra e também é personagem. Só que aí a gente costuma dizer que o narrador personagem ele é dividido em 2. Você tem o narrador testemunha. O que é o narrador testemunha? É aquele narrador que faz parte da história, é um narrador personagem, mas ele não é o protagonista. Ele somente está na história, então ele é só uma testemunha. De repente ele é um porteiro, ele é um primo, é alguém que ele é alguém que a história não gira em torno, tudo bem? O protagonista é aquele personagem que o enredo vai girar em torno dele, tá? E aí a gente tem um narrador, personagem / protagonista. Ou seja, ele é um narrador personagem, mas que também ele é um dos personagens principais. A história gira em torno dele. Então vamos lá. Narrador personagem é aquele narrador que, além de contar a história para você, é aquele narrador que faz parte da história. Bacana? E aí o narrador personagem ele está dividido em 2 subclassificações. O narrador personagem / testemunha e o narrador personagem / protagonista. Lembrando que o narrador personagem testemunha, ele narra a história, participa, mas ele não é o centro da narrativa. O enredo não gira em torno dele. O oposto de quem? Do narrador personagem protagonista, beleza? Agora pra gente entender um pouco melhor isso, eu trouxe um fragmento, um trecho do livro do Machado de Assis, maravilhoso, Brás Cubas, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Inclusive, nós já estamos trabalhando. Então, presta atenção nesse gatilho, tá? Os narradores dos livros do Machado de Assis são fundamentais, tá? Esses narradores, eles conduzem a narrativa de uma forma que pode fazer com que você, leitor, tire conclusões erradas. Tudo bem? Então, todos os narradores... Olha como que é importante ver um narrador. Então, eu preciso já te dizer, você tem que se atender. Todos os narradores do Machado de Assis
são fundamentais na construção da narrativa. Então vamos entender esse tipo de narrador. Ai, a professora desligou. Vamos lá? Já vai ligar de novo. Erros acontecem. A televisão já vai ligar. Vamos lá ver um trecho. Ixi, desligou total. Vamos lá. Voltou. Foi. Vamos lá. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direito à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 e 30 minutos. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui você já vê que ele faz parte da história, porque ele diz aqui, ó. Mas por menos curioso que seja, eu sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 e 30 minutos. Então assim, ele já te diz que ele vai contar a história e que a história que ele vai contar, ele também é um personagem, tá? Aqui não dá pra perceber que ele é um personagem, que ele é um narrador, personagem protagonista. Você só vai perceber isso quando você ler a narrativa, tudo bem? Você vai conseguir perceber, vai ter o feeling para isso. Tá? O que é importante te dizer é que você vai perceber que esse narrador é personagem ou outro tipo de narrador pelas marcas linguísticas. Então vamos lá, ele se coloca no texto, passou na minha cabeça. Quando ele usa a primeira pessoa do discurso, quer dizer que ele está inserido no texto, minha cabeça, então ele está falando de si mesmo. Então, vamos lá, que classes gramaticais vão te indicarão para você esse narrador? Verbos e pronomes, tudo bem? Então vamos lá. Minha, pronome, pessoal, ele se coloca, tá? Passou na minha cabeça, deixa eu ver se tem outro. Que me conste, me conste, tá? Ele se coloca no texto, bacana? O que é legal a gente perceber também desse fragmento, onde o ponto que eu quero chegar pra vocês, de que é importante prestar atenção no texto, é que ele fala pro leitor. Se o leitor não é dado a contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar. Então ele tá te falando assim, se você não tem essa capacidade de entender o que eu vou te dizer, pode ir pra outra parte do livro. Ele conversa com você. Então assim, isso é uma jogada do narrador. Ó que legal, é por isso que quando a gente lê um texto, não é só por ler a história. É entender o que tá por trás. Porque tudo aquilo que tá por trás foi colocado pelo escritor por algum motivo. Tem um significado daquilo, bacana? Então eu espero que tenha ficado claro. O narrador personagem, ele se insere na história, tá? E ele narra a história que ele está inserido. Então, duas subclassificações, narrador personagem barra testemunha, narrador personagem barra protagonista. Show! Próximo tipo de narrador, narrador observador. O narrador observador, ao contrário do narrador personagem, que é perigoso, por que é perigoso? O narrador personagem é exatamente como o do Capitu. Lembra que o nosso narrador de Capitu, Dom Casmurro, do Ciumento de Carteirinha são narradores personagens? Sabe por que esse tipo de narrador é perigoso? Porque você só conhece sobre Capitu, por exemplo, pelos olhos de Bentinho. Você só conhece o cenário, o que se passou naqueles momentos, os conflitos, os clímax, pela voz desse narrador. Então você não sabe o outro lado da narrativa. Você não sabe o que aqueles personagens passaram, o que aqueles personagens estavam sentindo de fato. Então é um narrador que ele pode ser tendencioso e ele pode caminhar, ele pode conduzir a narrativa do jeito que ele quiser. O observador não. O observador, vamos dizer assim, que ele não tem muito interesse. Como que é então, professor, o narrador observador? O narrador observador é aquele tipo de narrador que narra a história e não faz parte dela. Show? Ele não está inserido na narrativa, ele só narra de fora. Ele olha, aqui está a narrativa, ele olhará a narrativa de cima, bacana? Então, o narrador observador, ele não tem tanto interesse em manipular a história, tá? Ele só vai narrar os fatos como ele está vendo, beleza? Trouxe um fragmento de outro livro, tá? Esse trecho aqui é um trecho do livro de Quincas Borbas, também do Machado de Assis. Eu tô toda machadiana, né, gente? Vocês sabem que eu amo Machado de Assis. Machado de Assis é no céu e a gente aqui na terra, né? Então vamos lá. Rubião, que não perdeu a suspeita assim tão facilmente, pensou em falar a Carlos Maria, interrogá-lo, e chegou a ir à Rua dos Inválidos. No dia seguinte, 3 vezes. Não encontrando, mudou de parecer. Tá vendo aqui pelo verso? Rubião é que não perdeu. Então, pelas marcas textuais, por meio da língua, por isso que, gente, é importante. Por isso que gramática tem a ver com literatura também.
Opa, se você sabe verbo, se você sabe pronome, você vai identificar essas marcas textuais facilmente, tá? Então, por meio disso, você já consegue perceber que esse narrador ele não faz parte da história, porque ele está falando em terceira pessoa, ele. Então, ele está falando do Rubião, ele não está falando dele, tá? Vamos continuar. Encerrou-se por alguns dias, o Major Siqueira arrancou a solidão e a partilha que se mudara para a rua 2 de dezembro. Gostou muito da casa. Quem gostou, gente? Ele gostou. Então, novamente, as marcas linguísticas irão indicar para vocês, tá? Que esse narrador, ou ele é personagem ou ele é um narrador observador. Então, percebe-se aqui, pelo uso do verbo gostou, que está direcionado à terceira pessoa, tá? Do discurso, que esse narrador é o observador. Bacana? Vou terminar? Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo de todas, minúcias, ouros e bambi nelas. Sobre este assunto discorreu longamente, lembrando alguns móveis antigos. Parou de repente. Quem parou de repente? O narrador ou ele? Ele. Tá? Para dizer que eu achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um complemento. Tudo bem? Agora a gente vai saltar para outro tipo de narrador, é o nosso terceiro tipo de narrador. O nosso terceiro tipo de narrador é o narrador onisciente. É outro narrador perigosíssimo. Não tanto quanto o personagem, mas diga-se de passagem que pode ser. O narrador onisciente, galera, ele não é como personagem, tá? Ele não faz parte da história também. Ele é parecido com o observador. Ou seja, ele não faz parte da história, ele só narra. Só que o que vai diferenciar o narrador observador desse narrador onisciente é que o narrador onisciente, ele sabe o que se passa no interior, tá? Minto, ele até pode ser personagem sim, galera. Só que ele é mais que personagem. A história não está focada nele, tá? Esse narrador onisciente, ele sabe tudo o que se passa na cabeça dos personagens. Ele sabe tudo o que se passa no interior. Por isso que às vezes ele não é um personagem, ele até parece ser um personagem. Ele conta a história com tanta propriedade que em determinado momento você que tá lendo o livro fala, ué, será que ele não é personagem? Então vamos lá. O narrador onisciente, ele é aquele tipo de narrador que sabe o íntimo, ele sabe os pensamentos, ele é capaz de anteceder, inclusive, tá? Ele sabe o que um tá falando, o que o outro tá pensando, ele tem a história na palma da mão dele. Olha que perigo, né? E esse narrador onisciente, ele pode ser chamado também de onipresente, que é poder estar em todos os momentos da narrativa. Um exemplo? Mas já são muitas ideias. São ideias demais. Em todo caso, são ideias de cachorro, poeira de ideias. Percebe que aqui já não é parte da narrativa. Aqui ele tá narrando, mas já são muitas ideias. Aqui é um comentário desse narrador, tá? Geralmente esse narrador onisciente, ele tem tendência em fazer comentários, tá? Às vezes maliciosos ou simplesmente só comentários dentro da narrativa, tá? Ele se aproveita disso, ele acaba tirando suas próprias conclusões. E por que isso é perigoso? Porque você pode ser guiado pelas conclusões desse narrador onisciente, tá? Percebe que depois do travessão e das vírgulas, ele já volta a continuar narrando. Aqui, então vamos lá. Ó como é importante saber gramática. Ó como é importante, como a gramática ela está associada à literatura. Quando aparece o travessão e os travessões aqui e as vírgulas, significa que isso aqui é um trecho em destaque, tá? Isso é um tipo de aposto, beleza? Voltando, menos ainda que poeira, explicará ao leitor. Mas a verdade é que este olho que se abre de quando em quando para fixar o espaço, tão expressivamente parece traduzir alguma coisa, que brilha lá dentro, lá muito ao fundo de outra coisa que não sei como diga, para exprimir uma parte canina, que não é a cauda nem as orelhas, pobre língua humana, tá? Então ele está dentro do interior, ele está dentro do pensamento, ele consegue analisar, ele consegue fazer comentários sobre a parte interna daqueles personagens, beleza? Então vamos lá? Só para finalizar, os tipos de narradores, 3 tipos de narradores: narrador personagem, observador e onisciente. Característica do narrador personagem é aquele que narra a história e participa dela, podendo ser ele testemunha ou protagonista. Narrador observador, ele narra a história e não participa. Narrador onisciente, aquele narrador que sabe até o íntimo daqueles personagens, beleza? Gente, de novo, por que é importante saber os narradores? Para você entender os caminhos da narrativa, entender malícia, jogadas, entender a história de uma forma mais profunda, beleza?
Então, como você percebe também os tipos de narradores? Por meio da língua, por meio dos verbos e por meio dos pronomes. Para finalizar, pessoas do discurso. Numa narrativa, nós só temos duas pessoas do discurso, tudo bem? A gente tem a primeira pessoa, que está associada geralmente ao narrador personagem. Temos a terceira pessoa do discurso, que está associada ao narrador observador. E, como eu disse, segundos ou minutos atrás, a gente tem o narrador onisciente, que ele pode ser primeira pessoa ou terceira pessoa do discurso. Professora, como que eu descubro a primeira ou a terceira pessoa do discurso? Eu descubro por meio dos verbos e por meio dos pronomes. Bacana? Então, essa foi a aula de hoje, narrador e pessoa do discurso. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês entendam, que depois, gente, quando nós voltarmos para a sala de aula, eu irei cobrar isso aqui de alguma forma, pode ser uma prova, tá? Eu posso pedir uma análise literária com esses conceitos que eu dei pra vocês durante essas aulas da quarentena, tá? E aí você vai aplicar em cima do livro, instrumento de carteirinha ou do seriado Capitu. Quero deixar bem claro aqui que essa aula também serve para o ensino médio. Sempre que eu precisar, eu vou pedir para que vocês assistam, tá? Porque às vezes a gente esquece, a gente precisa recapitular ou não aprendemos mesmo. E é um momento, é uma hora, é uma ferramenta de poder usar, tá? Um beijo, abraço e até a próxima aula.